O que é a filosofia? Deleuze e Guattari. Página 232. O terceiro elemento é o universo, o cosmos. Não é somente a casa aberta que se comunica com a paisagem por uma janela ou por um espelho, mas a casa mais fechada está aberta sobre um universo. A casa de Monet se vê sempre aspirada pelas forças vegetais de um jardim incontrolável, cosmos das rosas. Um universo cosmos não é carne, nem mesmo plano, pedaços de planos que se juntam, planos diversamente orientados, embora a junção de todos os planos até o infinito possa constituí-lo. Mas o universo se apresenta no limite, como o fundo da tela, o único grande plano, o vazio colorido, o infinito monocromático. A porta-janela, como em Matisse, só se abre sobre um fundo negro. A carne, ou antes a figura, não mais é o habitante do lugar, da casa, mas o habitante de um universo que suporta a casa, devir. É como uma passagem do infinito ao finito, mas também do território à desterritorialização. É bem o movimento do infinito, infinitos infinitamente variados. Em Van Gogh, em Gauguin, em Bacon, hoje, vemos surgir a imediata tensão da carne e do fundo, dos derrames, de tons justapostos e da praia infinita de uma pura cor homogênea, viva e saturada. Em lugares de pintar a parede banal do mesquinho apartamento, eu pinto o infinito, faço um fundo simples do azul mais rico, mais intenso. Nota de rodapé. Van Gogh, Carta a Theo, Correspondance Complete. Gallimard Grasset 3, página 165. Os tons justapostos e sua relação com o fundo são um tema frequente da correspondência. Também Gauguin, Carta a Schufenecker, 8 de outubro de 1888, Lettres, editora Grasset, página 140. Eu fiz um retrato de mim para Vincent. É, acredito eu, uma das minhas melhores coisas, absolutamente incompreensível, por exemplo, de tal maneira é abstrato. O seu desenho é inteiramente arbitrário, abstração completa. A cor é uma cor distante da natureza. Imagine uma vaga lembrança de cerâmica retorcida pelo fogo forte. Todos os vermelhos, os violetas, rajados pelos clarões de fogo, como uma fornalha radiante aos olhos, sede das lutas do pensamento do pintor. O todo sobre um fundo cromo cimeado de buquês infantis. Quarto de moça pura. É a ideia do colorista arbitrário, segundo Van Gogh. Fim da nota de rodapé. É verdade que o fundo monocromático é mais do que um fundo, e quando a pintura quer começar do zero, construindo o percepto como um mínimo antes do vazio ou aproximando ao máximo do conceito, ela procede por monocromia, liberada de toda a casa ou de toda a carne. É notadamente o azul que se encarrega do infinito e que faz do percepto uma sensibilidade cósmica, ou o que há de mais conceitual na natureza, ou de mais proposicional. A cor na ausência do homem, o homem mergulhado na cor. Mas se o azul, ou o negro, ou o branco, é perfeitamente idêntico no quadro, ou de um quadro a outro, é a pintura que se torna azul. Yves, o monocromo.
segundo um puro afecto que faz o universo mergulhar no vazio e não deixa mais nada por fazer ao pintor por excelência. Nota de rodapé. CF Art Studio, número 16, Monochromes, sobre Klein, artigos de Geneviève Mounier e de Denis Riot, e sobre os avatares atuais do monocromo, artigo de Pierre Sterckx. Fim da nota de rodapé. O vazio colorido, ou antes colorante, já é força. A maior parte dos grandes monocromos da pintura moderna não mais tem necessidade de recorrer a pequenos buquês murais, mas apresentam variações sutis imperceptíveis, todavia constitutivas de um percepto, seja porque são cortados ou contornados de um lado por uma fita, uma faixa, uma extensão de uma outra cor ou de um outro tom, que mudam a intensidade do fundo por vizinhança ou distanciamento, seja porque representam figuras lineares ou circulares quase virtuais, tom sobre tom, seja porque são esburacados ou fendidos. São problemas de junção ainda, mas singularmente ampliados. Numa palavra, o fundo vibra, se enlaça ou se fende porque é portador de forças apenas vislumbradas. É o que fazia de início a pintura abstrata, convocar as forças, povoar o fundo com as forças que ele abriga, fazer ver nelas mesmas as forças invisíveis, traçar figuras de aparência geométrica, mas que não seriam mais do que forças. Força de gravitação, de peso, de rotação, de turbilhão, de explosão, de expansão, de germinação. Força do tempo, como se pode dizer da música, que ela faz ouvir a força sonora do tempo. Por exemplo, em Messiaen, ou da literatura com Proust, que faz ler e conceber a força ilegível do tempo. Não é esta a definição do percepto em pessoa? Tornar sensíveis as forças insensíveis que povoam o mundo, o que nos afetam, nos fazem devir, o que Mondrian obtém por simples diferenças entre lados de um quadrado e Kandinsky pelas tensões lineares e Kupka pelos planos curvos em torno do ponto. Do fundo das eras nos vem o que o Voringer chamava a linha setentrional, abstrata e infinita, linha do universo que forma fitas e tiras, rodas e turbinas, toda uma geometria viva, elevando a intuição às forças mecânicas, constituindo uma poderosa vida não orgânica. Nota de rodapé, Voringer, o Arte Gothique, Gallimard. Fim da nota de rodapé. O eterno objeto da pintura, pintar as forças como Tintoretto. Encontraremos também, talvez, a casa e o corpo? É que o fundo infinito é frequentemente aquilo sobre o que se abre a janela ou a porta, ou então é o muro da própria casa ou o solo. Van Gogh e Gauguin semeiam o fundo de pequenos buquês de flores para fazer deles o papel mural sobre o qual se destaca o rosto de tons justapostos. E com efeito, a casa não nos abriga das forças cósmicas, no máximo, ela as filtra, ela as seleciona. Ela as transforma algumas vezes em forças benevolentes. Jamais a pintura fez ver a força de Arquimedes, a força do empuxo da água sobre um corpo gracioso que flutua na banheira da casa, como Bonnard conseguiu em O Nono Banho. Mas também as forças mais maléficas podem entrar pela porta, entreaberta ou fechada,
são as forças cósmicas que provocam elas mesmas as zonas de indiscernibilidade nos tons justapostos de um rosto, esbofeteando-o, arranhando-o, fundindo-o em todos os sentidos, e são estas zonas de indiscernibilidade que revelam as forças escondidas no fundo. Bacon. A plena complementariedade enlace de formas como perceptos e de devires como afectos. A linha de força abstrata, segundo Voringer, é rica em motivos animalescos. Às forças cósmicas ou cosmogenéticas correspondem devires animais, vegetais, moleculares, até que o corpo desapareça no fundo ou entre no muro, ou, inversamente, que o fundo se contorça e turbilhone na zona de indiscernibilidade do corpo. Numa palavra, o ser de sensação não é a carne, mas o composto das forças não humanas do cosmos, dos devires não humanos do homem, e da casa ambígua que os troca e os ajusta, os faz turbilhonar como os ventos. A carne é somente o revelador que desaparece no que se revela, o composto de sensações. Como pintura, a pintura abstrata é sensação, nada mais que sensação. Em Mondrian, é o quarto que acede ao ser de sensação, dividindo por extensões coloridas o plano vazio infinito, que lhe dá de volta um infinito de abertura. Nota de rodapé. Mondrian, Réalité naturelle et Réalité abstraite. In Sephore, Pierre Mondrian, Sa vie, son œuvre, editora Flammarion. Sobre o quarto e seu desdobramento, Michel Butor analisou este desdobramento do quarto em quadrados ou retângulos, e a abertura sobre um quadrado interior vazio e branco, como promessa de quarto futuro. Repertoire 3, Le Carré et son habitant, editora de Minuit, página 307 a 309 e 314 a 315. Fim da nota de rodapé. Em Kandinsky, as casas são uma das fontes de abstração, que consiste menos em figuras geométricas que em trajetos dinâmicos e linhas de errância, caminhos que caminham nos arredores. Em Kupka, é de início sobre o corpo que o pintor talha fitas ou extensões coloridas que produzirão no vazio os planos curvos que o povoam, tornando-se sensações cosmogenéticas. É a sensação espiritual ou já um conceito vivo, o quarto, a casa, o universo. A arte abstrata e depois a arte conceitual colocam diretamente a questão que impregna toda a pintura, sua relação com o conceito, sua relação com a função. A arte começa talvez com o animal, ou menos com o animal que recorta um território e faz uma casa. Os dois são correlativos ou até mesmo se confundem por vezes no que se chama de habitat. Com o sistema território-casa, muitas funções orgânicas se transformam: sexualidade, procriação, agressividade, alimentação. Mas não é esta transformação que explica a aparição do território e da casa. Seria antes o inverso. O território implica na emergência de qualidades sensíveis puras. Sensibiliza, que deixam de ser unicamente funcionais e se tornam traços de expressão, tornando possível uma transformação das funções. Nota de rodapé. Parece-nos que é um engano de Lorenz querer explicar o território por uma evolução das funções. O Agression, editora Flammarion. Final da nota de rodapé. Sem dúvida, esta expressividade já está difundida na vida, e pode-se dizer que o simples lírio dos campos celebra a glória dos céus.
mas é com o território e a casa que ela se torna construtiva e ergue os monumentos rituais de uma missa animal que celebra as qualidades antes de tirar delas novas causalidades e finalidades. Esta emergência já é arte, não somente no tratamento dos materiais exteriores, mas nas posturas e cores do corpo, nos cantos e nos gritos que marcam o território. É um jorro de traços, de cores e de sons, inseparáveis na medida em que se tornam expressivos. Conceito filosófico de território. O Xenopoietes dentirostris, pássaro das florestas chuvosas da Austrália, faz cair da árvore as folhas que corta cada manhã. Vira-as para que sua face interna, mais pálida, contraste com a terra. Constrói para si, assim, uma cena como um ready-made e canta exatamente em cima, sobre um cipó ou um galho, um canto complexo composto de suas próprias notas e das de outros pássaros, que imita nos intervalos, mostrando a raiz amarela das plumas sob seu bico. É um artista completo. Nota de rodapé: Marshall Bowler Birds, Oxford at the Clarendon Press, Gilliard Birds of Paradise and Bowler Birds, Weidenfeld. Fim da nota de rodapé. Não são as sinestesias em plena carne, são estes blocos de sensações no território, cores, posturas e sons, que esboçam uma obra de arte total. Estes blocos são ritornelos, mas há também ritornelos posturais e de cores, e tanto postura quanto cores se introduzem sempre nos ritornelos. Reverências e posições eretas, rondas, traços de cores. O ritornelo interno é o ser de sensação. Os monumentos são ritornelos. Desse ponto de vista, a arte não deixará de ser habitada pelo animal. A arte de Kafka será a mais profunda meditação sobre o território e a casa, o terreiro, as posturas retrato, a cabeça pendida do habitante com o queixo enterrado no peito, ou, ao contrário, o grande tímido que fura o teto com seu crânio anguloso, os sons música. Os cães que são músicos por suas próprias posturas. Josefine, a ratinha cantora, da qual jamais saberemos se canta, Grégoire, que une seu piado ao violino de sua irmã. Numa relação complexa, quarto, casa, território. Eis tudo o que é preciso para fazer arte. Uma casa, posturas, cores e cantos, sob a condição de que tudo isso se abra e se lance sobre um vetor louco, como uma vassoura de bruxa, uma linha de universo ou de desterritorialização, perspectiva de um quarto dos seus habitantes. Klee. Cada território, cada habitat junta seus planos ou suas extensões, não apenas espaço-temporais, mas qualitativos. Por exemplo, uma postura e um canto e uma cor, perceptos e afectos. E cada território engloba ou recorta territórios de outras espécies, ou intercepta trajetos de animais sem território, formando junções interespecíficas. É neste sentido que o Ekul, num primeiro aspecto, desenvolve uma concepção da natureza melódica, polifônica, contrapontual. Não apenas o canto de um pássaro tem suas relações de contraponto, mas pode fazer contraponto com o canto de outras espécies, e pode, ele mesmo, imitar estes outros cantos, como se tratasse de ocupar um máximo de frequências. A teia de aranha contém um retrato muito sutil da mosca, que lhe serve de contraponto. A concha, como casa do molusco, se torna, quando ele morre, o contraponto do Bernardo Eremita,
que faz dela seu próprio habitat, graças à sua cauda que não é nadadeira, mas preênsil, e lhe permite capturar a concha vazia. O carrapato é organicamente construído de modo a encontrar seu contraponto no mamífero qualquer que passa sob seu galho, como as folhas de carvalho arranjadas como telhas nas gotas de chuva que escorrem. Não é uma concepção finalista, mas melódica, em que não mais sabemos o que é arte ou natureza, a técnica natural. Há contraponto toda vez que uma melodia intervém como motivo numa outra melodia, como nas bodas entre a mamangava e a boca de leão. Essas relações de contraponto juntam planos, formam compostos de sensações, blocos e determinam devires. Mas não são somente estes compostos melódicos determinados que constituem a natureza, mesmo generalizados. É preciso também, sob um outro aspecto, um plano de composição sinfônica infinito, a casa do universo. Da endossensação à exossensação. É que o território não se limita a isolar e juntar. Ele abre para forças cósmicas que sobem de dentro ou vêm de fora e torna sensíveis seu efeito sobre o habitante. É um plano de composição do carvalho que porta ou comporta a força de desenvolvimento da bolota e a força de formação das gotas, ou do carrapato, que tem a força da luz capaz de atrair o animal até a ponta de um galho, numa altura suficiente, e a força de peso com a qual se deixa cair sobre o mamífero que passa. E entre os dois, nada, um vazio assustador que pode durar anos se o mamífero não passa. Nota de rodapé, CF, a obra-prima de J. von Uexküll, sei lá como se pronuncia isso, Mondes Animaux et Monde Humain, Théorie de la Signification, editora Gautier, página 137 a 142. O contraponto, motivo do desenvolvimento e da morfogênese. Fim da nota de rodapé. E ora, as forças se fundem umas nas outras em transições sutis, decompõem-se tão logo vislumbradas, ou se alternam ou se enfrentam. Ora, deixam-se selecionar pelo território e são as mais benevolentes que entram na casa. Ora, lançam um apelo misterioso que arranca o habitante do território e o precipita numa viagem irresistível, como os pintacilgos que se reúnem frequentemente aos milhões, ou as lagostas que empreendem uma imensa peregrinação no fundo da água. Ora, se abatem sobre o território e o invertem malevolentes, restaurando o caos de onde ele mal saía. Mas sempre, se a natureza é como a arte, é porque ela conjuga de todas as maneiras esses dois elementos vivos, a casa e o universo. O Heimlich e o Unheimlich, o território e a desterritorialização, os compostos melódicos finitos e o grande plano de composição infinito, o pequeno e o grande ritornello. A arte começa não com a carne, mas com a casa. É por isso que a arquitetura é a primeira das artes. Quando Dubuffet procura delimitar um certo estado bruto de arte, é a princípio na direção da casa que ele se volta, e toda a sua obra se ergue entre a arquitetura, a escultura e a pintura. E limitamo-nos à forma. A arquitetura mais sábia não deixa de fazer planos, extensões e de juntá-los. É por isso que se pode defini-la pela moldura, um encaixe de molduras diversamente orientadas que se imporiam às outras artes, da pintura ao cinema. Já se apresentou a pré-história do quadro como passando pelo afresco na moldura da parede.
o vitral na moldura da janela, o mosaico na moldura do solo. A moldura é o umbigo que liga o quadro ao monumento do qual ele é a redução. Como a moldura gótica com colunetas, ogiva e flecha. Nota de rodapé: Henri van de Velde, Déploiement d'art, Archives d'architecture moderne, página 20. Fim da nota de rodapé. Fazendo da arquitetura a arte primeira da moldura, Bernard Cache pode enumerar um certo número de formas enquadrantes que não prejudicam nenhum conteúdo concreto, nem função do edifício. O muro que isola, a janela que capta ou seleciona, em conexão com o território, o solo-chão que conjura ou rarifica, rarificar o relevo da terra para dar livre curso às trajetórias humanas, o teto que envolve a singularidade do lugar. O teto em declive coloca o edifício sobre uma colina. Encaixar essas molduras ou juntar todos estes planos, extensão de muro, extensão de janela, extensão de solo, extensão de declive, é todo um sistema composto rico em pontos e contrapontos. As molduras e suas junções sustentam os compostos de sensações, dão consistência às figuras, confundem-se com seu dar consistência, seu próprio tônus. Aí estão as faces de um cubo de sensação. As molduras ou as extensões não são coordenadas, pertencem aos compostos de sensações dos quais constituem as faces, as interfaces. Mas, por mais extensível que seja este sistema, é preciso ainda um vasto plano de composição que opere uma espécie de desenquadramento segundo linhas de fuga, que só passe pelo território para abri-lo sobre o universo, que vá da casa-território à cidade-cosmos e que dissolva agora a identidade do lugar na variação da Terra, uma cidade que tem menos um lugar do que vetores, preguiando a linha abstrata do relevo. É sobre este plano de composição, como sobre um espaço vetorial abstrato, que se traçam figuras geométricas, cone, prisma, diedro, plano estrito, que nada mais são do que forças cósmicas capazes de se fundir, se transformar, se enfrentar, alternar, mundo de antes do homem, mesmo se é produto do homem. Nota de rodapé. Sobre todos estes pontos, a análise das formas enquadrantes e da cidade-cosmos, exemplo de Lausanne, cf. Bernard Cache, o Almoblan do Territoire, a sair. Fim da nota de rodapé. É preciso agora desarticular os planos para remetê-los a seus intervalos, em vez de remetê-los uns aos outros, para criar novos afectos. Nota de rodapé. É Pascal Bonitzer que formou o conceito de desenquadramento para aplicar ao cinema novas relações entre os planos. Carrier do Cinema, número 284, janeiro de 1978. Planos disjuntos triturados ou fragmentados, graças aos quais o cinema se torna uma arte, depurando-se das emoções mais comuns que arriscam de lhe impedir o desenvolvimento estético e produzindo-lhe afetos novos. Le Champ Aveugle, editora Carrier do Cinema, Gallimard, Système des Émotions. Fim da nota de rodapé. Ora, vimos que a pintura seguia o mesmo movimento. A moldura ou a borda do quadro é, em primeiro lugar, o invólucro externo de uma série de molduras ou de extensões que se juntam, operando contrapostos de linhas e de cores, determinando compostos de sensações. Mas o quadro é atravessado também por uma potência de desenquadramento que o abre para um plano de composição ou um campo de forças infinito.
Estes procedimentos podem ser muito diversos, mesmo no nível da moldura exterior. Formas irregulares, lados que não se juntam, molduras pintadas ou pontilhadas de Serrault, quadrados sobre a ponta de Mondrian, tudo o que dá ao quadro o poder de sair da tela. Jamais o gesto do pintor fica na moldura, ele sai da moldura e não começa com ela. Paro por aqui, final da página 241.